O porta-voz das forças de Israel disse que os 3 reféns que foram mortos por militares israelenses estavam com uma bandeira branca quando foram baleados. A Mariana Janjácomo tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Mari, bom dia para você. O que disse a Casa Branca, então, sobre esse caso? Oi, Juliana, bom dia a todos. Juliana, a Casa Branca disse que essas mortes foram dolorosas, de partir o coração e que não sabe exatamente como esse erro trágico aconteceu. Isso quem disse foi John Kirby, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, que falou que não ia dar mais detalhes porque não sabe exatamente quais as circunstâncias, então, do que ele chamou de um erro trágico. Agora, Juliana, a gente teve então essa fala de uma autoridade militar que disse a jornalistas que esses 3 homens, então, teriam saído de um prédio a dezenas de metros dos soldados e teriam saído sem camisa, segurando uma bandeira branca. Em um determinado momento, um dos soldados se sentiu ameaçado e atirou. 2 homens morreram na hora, o terceiro teria voltado para o prédio e os soldados, segundo essa autoridade militar de Israel, teriam ouvido um pedido de socorro em hebraico e aí na hora pediram ali pelo cessar-fogo para que parassem, de atirar nesses homens, mas aí mais uma rodada de tiros veio e esse terceiro homem também morreu. Ou seja, ainda não se sabe, quais as circunstâncias desses homens, como eles saíram do domínio do Hamas, mas imagine só, os 3 homens que saíram do domínio do Hamas depois de 2 meses ali nas mãos do Hamas e tiveram esse final trágico, essa morte, foram baleados pelos soldados de Israel. Israel já admitiu que foi sim um erro. Essa autoridade militar disse também que essa região onde esses homens foram mortos é uma região de combate intenso e que há terroristas do Hamas a todo tempo circulando com roupas civis, com calça jeans, com tênis, para tentar confundir os soldados e fazer com que os soldados caiam em armadilhas. Então, realmente uma tragédia, claro, Juliana, e como disse, a Casa Branca, mas os Estados Unidos não falaram mais sobre isso, lembrando que nessa semana a gente teve ali discordâncias públicas, críticas sérias dos Estados Unidos a Israel, críticas muito duras e discordâncias públicas entre Joe Biden e o premier israelense Benjamin Netanyahu. Joe Biden disse que há um bombardeio indiscriminado acontecendo em Gaza nesse momento. Jake Sullivan, conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, foi ao Oriente Médio, conversou com Netanyahu, conversou com o presidente de Israel, Herzog, conversou também com o presidente palestino Mahmoud Abbas e disse que agora Israel vai entrar em uma nova fase da estratégia militar mais focada em atingir as lideranças do Hamas. E isso, claro, em meio a esse altíssimo número de civis mortos, em meio a protestos de pessoas, inclusive que acontecem aqui nos Estados Unidos, pedindo para que os Estados Unidos façam mais pela proteção dos civis. Então, toda essa pressão sobre Joe Biden nesse momento. E aí agora, ainda mais com essa notícia, com essa notícia da morte desses reféns que estavam nas mãos do Hamas e acabaram morrendo nas mãos do próprio exército de Israel. Então, tudo isso aumenta a pressão sobre o governo americano. Claro, a gente está a 1 ano da próxima eleição, Joe Biden tentando a reeleição, então, e aí desagradando boa parte do seu eleitorado, principalmente a parcela mais jovem, mais progressista, que se importa muito com essa causa, que vem pedindo muito para que ele faça mais pela proteção desses civis. Então, a gente vem nessa semana, nesse contexto de os Estados Unidos criticarem Israel e dizerem que vão cobrar Israel por mais medidas que protejam os civis ali na faixa de Gaza. E aí, em meio a tudo isso, temos essa notícia da morte dos reféns e outra, que essa semana a CNN teve com exclusividade acesso a informações da inteligência americana que mostraram que metade das bombas usadas por Israel em Gaza eram bombas não guiadas, aquelas que oferecem muito mais riscos à população civil, porque você não sabe exatamente onde que essas bombas vão cair. Você não tem indicação da precisão ali dos alvos dessas bombas. Então, uma série de notícias preocupantes nessa semana que realmente complicam a situação aqui de Joe Biden, politicamente falando, e, claro, preocupam a comunidade internacional. Não à toa, a ONU aprovou uma resolução, pedindo por um cessar-fogo à Assembleia Geral e os Estados Unidos foram contrários, demonstram apoio a Israel, não estão dispostos a discutir um cessar-fogo nesse momento, mas o cenário realmente vem se complicando e se agravando cada vez mais, Juliana.